conversar, mas foi o que eu estava dizendo a Lucivaldo. Como a gente precisa dessas gravações, inclusive ele já colocou, já falei, né? Já foi criado o canal do YouTube, as gravações estão lá, só que estão inteiras. E aí agora nosso trabalho é assistir para poder cortar e deixar lá acessível para todo mundo, só que a gente conseguir fazer a edição. Então a gente tem que necessariamente tratar sobre os temas, né? Porque estão, de fato, são temas que estão lá no projeto, mas que tem tudo a ver, inclusive, com o projeto nosso que a gente pretende para 2025. Lembra que eu falei com vocês que além de renovar esse agora dos Sabores da Resistência, para 2025 a gente também propôs um da Fundação Casa Socioambiental, que é Quintais Produtivos, né? Que é aquele valor de R$100 mil e tal, para a gente implantar quintais aqui na associação e a partir disso produzir o que a gente precisar para cá, especialmente a banana. Então o tema hoje é agroecologia e quintal produtivo, então a gente vai falar sobre isso e sobre nosso projeto, que com fé nas deusas vai ser aprovado, né? Assim nós esperamos. Então, eu trouxe aqui algumas, até para não ficar só eu, enfim, falando, eu tinha convidado um agrônomo, Joãozinho, que é uma pessoa bem legal, irmão de Mariana, inclusive, né? Nossa quase prefeita. É um grande amigo nosso, agrônomo e trabalha com quintais produtivos, trabalha com essa rede todinha aqui, né, de agricultura familiar e tal. E ele já tinha se oferecido para vir conversar com a gente, só que assim, primeiro agora ele não pode sair, porque esse mês parece que o trabalho dele não libera trabalho externo, e segundo porque eu acho que seria interessante fazer essa oficina com ele num quintal. A ideia seria ir para um quintal que já está implementado, esses aí do governo do estado, né, porque todo ano tem edital. O ano passado mesmo teve edital do governo federal, quintais produtivos para mulheres, milhões. É só ter uma associação tal, né, para poder concorrer. O governo do estado da Bahia também tem um programa Quintais Produtivos, e geralmente tem foco em mulheres. Até porque se a gente for ver... Tem que vir para cá. Se a gente for perceber, quando a gente estuda esse assunto, quintais produtivos, quem é que faz o manejo dos quintais produtivos? Quem são as pessoas responsáveis? Na maioria, nós. Quem é que bota a mão no quintal? Nós. Quem é que planta comida? Nós. Quem é que cria galinha? Nós. Quem é que cria porco? Nós. Né? Então, por isso que esse é um projeto muito focado para as mulheres, porque no final das contas, são as mulheres que, né, organizam esses quintais. Então eu trouxe alguns vídeos para a gente entender do que é, algumas experiências de quintais. Depois, só algumas informações aqui, passa para o nosso projeto para vocês entenderem o que é. E em seguida a gente entra na questão da discussão da feira, né? A gente já fechou o cardápio, vamos começar a movimentar aquele grupo ali da organização, né? Depois eu vou dizer quais são os próximos passos, já definimos o cardápio. Lembra que na aula passada foi precificação e ficha técnica. A gente aprendeu a fazer, né? A ficha técnica das nossas receitas e a precificação. Então, agora que a gente já definiu o cardápio, o que é que vai vender na feira, agora o que é que a gente precisa de equipamento. E aí eu estou falando de forma. Ontem mesmo eu comprei umas forminhas de mini pizza para a gente fazer o pastel, né? Uma tentativa do pastel de batata doce. E aí eu vi aquele monte de forma de bolo assim de pão, fica doidinha. Eu falei, meu Deus, a gente precisa, sabe? Porque eu só tenho uma forma de pão, eu só tenho, sei lá, 3 formas de bolo. Como é que vai ser para a gente fazer um mutirão, né? Mas precisa saber quantas formas, o que é que vai precisar, a quantidade das coisas para comprar. E depois dividir a organização do grupo, né? De como é que a gente vai trabalhar. E as próximas oficinas também, que eu já tenho uma proposta aqui para a gente fechar. Possivelmente, estou até aguardando a Andréa me dar retorno, possivelmente nossa próxima oficina vai ser em Capim Grosso. Vai ser a viagem lá para a COPS. Porque o tema da oficina da próxima é associativismo e cooperativismo. Então, eu achei melhor, já que a gente tem 2 viagens ainda para fazer, e a gente tem que fazer isso até dia 18 de fevereiro, a gente tem 2 viagens, 4 oficinas e uma feira para realizar até dia 18 de fevereiro. É só isso que a gente tem que fazer. Só isso. Então, a ideia seria, vamos fazer, então, a oficina de associativismo e cooperativismo numa cooperativa. Então, seria a oportunidade de viajar, de ir para Capim Grosso, conhecer a COPS e lá a gente conversar sobre esse tema. Aí vira viagem e oficina ao mesmo tempo, entendeu? E a proposta da outra, de Mirangaba, a gente vê no final. Eu estou pensando que é gente que quer entrar. Ai, ai. Vamos lá. Deixa eu ver aqui um vídeo. Esse vídeo é muito legal, sobre quintais. Agora eu vou apagar essa.
história no campo é que eu gosto de plantar, porque quando criança minha mãe tinha 8 filhos, meu pai morreu, deixou ela com 8 filhos, a gente foi pra roça. Então a gente passou necessidade, digamos fome, né, a realidade. A gente pegava no vizinho para comer, às vezes apanhava. E aí eu falava bem assim, eu e meu irmão mais velho, quando a gente crescer, a gente vai ser gente, a gente quer ser alguém na vida, quer ser gente. Tipo, plantar, pra gente ter na mesa, pro vizinho, pro próximo, pra ninguém passar o que a gente já passou. Eu queria ter várias frutas, vários produtos pra mim poder contribuir no hospital, numa creche e vários outros lugares, né, que é necessário. A importância é que vai vir uma renda pra mesa, pra gente ter o alimento na nossa mesa, no do próximo. Eu só ampliei a tela e o bicho travou. É uma coisa que a gente sonha e gosta, né? Poxa, só porque eu ampliei a tela. Não, é esse aqui. Minha história no campo é que eu gosto de plantar, porque quando criança minha mãe tinha 8 filhos, meu pai morreu, deixou ela com 8 filhos, a gente foi pra roça. Então a gente passou necessidade, digamos fome, né, a realidade. A gente pegava no vizinho para comer, às vezes apanhava. E aí eu falava bem assim, eu e meu irmão mais velho, quando a gente crescer, a gente vai ser gente, a gente quer ser alguém na vida, quer ser gente. Tipo, plantar, pra gente ter na mesa, pro vizinho, pro próximo, pra ninguém passar o que a gente já passou. Eu queria ter várias frutas, vários produtos pra mim poder contribuir no hospital, numa creche e Só você botar no YouTube. lugar, né, que é necessário. A importância é que vai vir uma renda pra mesa, pra gente ter o alimento. E nós vem nessa lida desde... Ô, minha gente, deixa eu ver se tá aqui, peraí. Ai, não. O quê? A bunda? Ai, deixa eu ver o nome do vídeo. Quintais produtivos, mulheres que plantam esperança. Isso aqui é na Amazônia, peraí. Hã? Esqueci aqui. Aqui nós planta, nós colhe, nós cuida das plantas, é uma paixão, né, da gente. A gente gosta desde... Meus pais já eram agricultores e nós vem nessa lida desde sempre, né, porque nunca morei na rua, tive contato com empresa, nunca trabalhei empregado. Meu lado é esse aqui, é agricultura. A gente plantando aqui, cultivando, a gente tem mais saúde, que a gente sabe o que planta, né, e o que come. Porque a gente compra muito essas legumes, essas coisas na rua, e não sabe como foi tratado aquilo lá, né? Se foi com agrotóxico pesado, né? Essas coisas. E aqui não, a gente sabe o que está consumindo. Aqui nós temos de tudo um pouco, né? Temos abacaxi, temos cacau, né? Temos coloral e a bananeira e bastante frutífera, né? Já plantemos também. E tem várias espécies de planta, né?
E mandioca, essas lavoura branca também, que nós aproveitou a área e plantou, né? Arroz. Ajuda tanto a minha família, que é meu filho, que mora na rua. E ele sempre vem, leva, quando eu vou, leva as coisas, né? E quanto os vizinhos também. E sempre tem fartura na mesa, né? Oh, taioba bonita, olha o tamanho. Há 39 anos, sou agricultora. Eu e minha família estamos aqui nesse tempo todo, trabalhando aqui nesse sítio, né? Sítio Andréia. E no quintal tem variedades de frutas, né? Variedade mesmo, aqui você encontra a amora, a cerola, o cupuaçu, jambo, e assim vai, banana, coco, laranja, né? Então nós temos variedades de frutas. Estamos trabalhando agora, se Deus quiser, mais 2 anos, vai ser fartura e tanto, né? E temos uma planta aqui que muitas pessoas estão vindo buscar, que é o oroconobe, né? Nós plantamos e ele está se desenvolvendo muito, então a gente está passando para as pessoas também, que é medicinal. E a gente só tem a agradecer a Deus também, o pessoal que está aí nos ajudando. Porque a gente tanto colheu, está comercializando uma coisa com qualidade, e as pessoas estão levando, graças a Deus, por isso, né? Na luta do dia a dia, que a gente não pode parar. Nós estamos aqui para botar a mão na massa, mas muitas vezes sem conhecimento, né? Vocês agora, com esse projeto de vocês do Viver Cidadão, do ano passado para cá, já nós, assim, até a alegria da gente melhor, porque a gente está com mudas novas, né? Frutos novos plantados aí, com a esperança, né? A gente que é mulher tem que ir além, né? Não, a gente tem que mostrar que a gente também consegue. A gente sendo mulher também consegue alguma coisa, ser tipo, ir à frente. Os quintais produtivos é uma forma de valorização. A gente vem por meio dos quintais empoderar essas mulheres, fazer com que elas tenham uma melhor perspectiva de futuro. A cada muda plantada pelo projeto é uma nova esperança. É um fruto que vai ser colhido, que vai trazer saúde para a mesa, vai trazer segurança alimentar, nutricional para uma família. Sem ele, eu acho que eu não sou nada. Porque pra mim ele é tudo. Para mim significa tudo. Nós atendemos 100 produtoras que são distribuídas em 7 municípios de Rondônia. E essas produtoras, cada qual com sua história diferente. Os quintais produtivos são espaços onde as mulheres elas se sentem incluídas, onde as mulheres se sentem valorizadas e onde elas se sentem responsáveis de fato por aquilo que está ali, por todo aquele ambiente. É um ambiente onde elas geram vida, assim como no ventre a mulher ela também é responsável por gerar cada vida de cada quintal. Acho que esse aqui foi. Esse foi um. Deixa eu ver esse outro aqui. Hã? É. Pois é, eu tinha baixado nele. Agora ele tá pedindo pra... É. Mas não... Não foi esse aqui que eu botei, não. Ah, não, é esse aqui. Tô doida. Peraí. Desde o início da questão do acampamento, a gente vem desenvolvendo trabalho dentro da agroecologia. Todas as famílias aqui, elas trabalham em produção. Ô, diacho. Que hoje tá que tá.
vem desenvolvendo trabalho dentro da agroecologia. Todas as famílias aqui, elas trabalham de produção. Vai ter que ser na internet mesmo. Peraí, websérie. Por isso que a gente precisa botar a internet aqui, né? Para não comer o meu. Meus dados móveis. Desde o início da questão do acampamento, a gente vem desenvolvendo trabalho dentro da agroecologia. Todas as famílias aqui, elas trabalham de produção agroecológica, né? E a área certificada, né? Toda a fazenda hoje em cima, ela é livre de agrotóxicos. Se você pegar uma imagem de satélite do início da fazenda, pegar uma imagem de hoje, ela é totalmente diferente. O projeto de assentamento, né, José Lutzenberg, na fazenda São Rafael, ela vem contribuindo para a conservação da biodiversidade. Eu desconheço uma produção que ela respeita tanto a questão do ecossistema, respeita a biodiversidade, né, melhora a questão do solo, né, melhora a questão de água, né, melhora a questão... tem muita diversidade de alimentos, tanto para as pessoas, para os seres humanos, como para os animais, para os pássaros. Né? Então, quando você vai para o sistema, a gente tem... Né, a gente vai lá, às vezes você encontra um animal silvestre, encontra os pássaros, né? Estão convivendo junto com a gente. Né? Então, essas relações a gente vai cultivando com todos os seres que estão aqui nesse sistema. A primeira diferença que existe entre a agricultura convencional e as agriculturas de base ecológica, que a gente chama de agroecologia, entre elas a agricultura orgânica, a agricultura biodinâmica, a agricultura natural, é você aproximar a produção agrícola do funcionamento da natureza. Da forma mais simples, as pessoas entendem que a primeira diferença é você parar de usar veneno. Você para de usar agrotóxico e utiliza outras técnicas no controle de pragas e doenças, que vão desde você usar caldas ou insumos ou chás ou que você produz ou adquire no mercado, com fazer um controle biológico, onde você tem insetos e pragas ou fungos ou bactérias que controlam outras doenças, por exemplo, né? E você substituir o adubo químico por um manejo da fertilidade do solo que não usa adubo químico. Isso vai desde você usar esterco, compostagem, adubo verde, aplicação de culturas que aumentam a fertilidade do solo. Esse é o básico. Mas vai além disso. O além disso significa, por exemplo, aumentar a biodiversidade. O que quer dizer? Ao invés de você fazer monocultura, você produzir várias culturas, o máximo de culturas possíveis. Até, no máximo, você ter sistemas agroflorestais, onde você consegue ter floresta, produção vegetal e produção animal, onde você tenta resgatar parte da biodiversidade e parte de um equilíbrio mais dinâmico, aonde a produção agrícola ela funciona com muito pouca entrada de insumo externo. Então nós estamos falando aí de um manejo mais ecológico da produção agrícola, mais próximo do que a natureza faz. O que é agroecologia, né? A agroecologia é um modelo não é só um modelo de produção, a agroecologia é ciência, né? Ela é prática e ela também é movimento. São vários movimentos nacionais e internacionais que levantam a bandeira da agroecologia como o modelo viável, né? E a agroecologia, ela vem retomando, né, essa relação ser humano-natureza. Você precisa de água saudável, sem agrotóxico, você precisa do ambiente saudável, né? Você se preocupa com a saúde do agricultor, do camponês, você se preocupa com a qualidade da comida que vai chegar na sua mesa, você se preocupa com a relação, né, da produção e consumidor.
Isso a agroecologia ela vem resgatando essa relação. De imediato, quando você tem um número maior de agricultores saindo da agricultura convencional e indo para uma agricultura mais sustentável do ponto de vista ecológico, primeiro que como boa parte desses agricultores são pequenos, você ajuda esses agricultores a ter uma maior viabilidade econômica e a terem mais saúde, porque não passam a não usar agrotóxicos, venenos e tal. Então você tem essa vantagem imediata para agricultores, se você considerar o número grande de agricultores que você tem no Brasil, né? 70%, pelo menos 80%, são esses tipos de agricultores, então você tem um impacto social enorme. E somando, você tem um impacto ambiental grande, porque a gente está falando não só em produzir sem veneno, a gente está falando em produzir cuidando de água, cuidando da floresta, cuidando da biodiversidade. Umas famílias que tinham carência de produção de alimentos, né? Com essa introdução desse sistema, o que vai acontecer? As famílias vão tendo primeiro a alimentação, a subsistência delas, e vai tendo um excedente. Esse excedente, elas vai para as feiras, né? O mercado local aqui, ou para Curitiba, alguns mercados de orgânico, que tem interesse no nosso produto, vem em busca. E vai também para a questão do alimento escolar, que é uma coisa bem importante. As crianças aqui no litoral do estado do Paraná consumindo alimentos produzidos na própria região e produção agroecológica. Né? Então, é o ganho que está tendo a toda a sociedade. É legal quando você chega na escola, produto, assim, porque a gente chega com alguns produtos que as crianças não sabiam o que era. Né? Então, você chegou lá, ela não sabia o que era. Porque ela nunca comeu, ela nunca viu na gôndola do mercado, ou às vezes nunca teve acesso à questão de custo, né? Então as crianças, elas estão tendo acesso a essas coisas, né? Tá tendo acesso, e outra assim, valorizar a produção local. Porque o que as crianças comem nas escolas? Geralmente era salsicha, era pão, sabe? É as coisas extremamente industrializadas. Quando você chega um produto, né, que seja uma alface fresquinha, né, que você chega com uma cenoura, que você chega com uma mandioca, uma batata doce, né, um cará, um inhame, né, uma banana, né, às vezes uma laranja, né, e que não está no cotidiano dessas crianças, porque geralmente escola pública, geralmente quem tem vai acesso, principalmente são os filhos de operários, de trabalhadores, que às vezes não dá, às vezes não tem as condições de dar uma alimentação saudável em casa. E ele vai ter esse alimento na questão da escola. Quando a gente para no portão das escolas, as crianças quando estão em recreio, eles correm tudo pro portão para ajudar a gente dar uma fruta já para eles ali na hora, né? Hoje a gente está trabalhando sistema de agrofloresta, porque a gente vem de uma família, né, que nunca mexeu com veneno. A mãe dela que te dá tudo. Né? E dela que sai toda essa produção que hoje alimentou meus 4 filhos, né, a minha mulher, sobrou alimento para eu botar nas feiras, sobrou alimento para eu botar na merenda escolar, para mandar para as entidades, né, através da nossa cooperativa. Né, pessoas que vêm aqui comprarem, porque o meu prazer é ver a pessoa levar um produto e saber que ela não vai ficar doente. Se eu tenho essa consciência, se eu vou lutar com veneno, vou botar o veneno aqui, como seria a minha consciência de passar esse alimento para uma outra pessoa? Com certeza vai estar matando essa pessoa. E para mim não serve. E eu acho que não podia servir para ninguém. Trabalhar a agroecologia, a produção orgânica, existe estudo, existe técnica, como existe para usar o veneno, para a agroecologia existe muito mais, porque a agroecologia não é um pacote. A agrofloresta não é um pacote. É um livro aberto onde o ser humano aprende e descobre vários caminhos, várias alternativas. Na nutrição, a gente tem um grupo bem bom lá que também abraça a agroecologia
como o meio possível, né, de trabalhar numa perspectiva de alimentação saudável e adequada, né, que traz saúde, né, que promove saúde, que promove o cuidado, não só meu enquanto pessoa, mas das pessoas que estão em volta, do ambiente, dos seres, né, das plantas, enfim, da natureza em geral. Eu vejo a agroecologia como, tanto a reforma agrária quanto a agroecologia, né, são as duas soluções mais possíveis, mais claras e óbvias que eu enxergo nesse momento do Brasil para que a gente consiga caminhar para uma alimentação de verdade, uma comida nutritiva e uma vida justa no campo, né? Eu acho que essas são as duas maneiras que a gente tem para melhorar a comida do brasileiro, para democratizar a alimentação saudável. É fundamental que a gente tenha tanto a reforma agrária quanto a aplicação da agroecologia na maneira como a gente produz os alimentos. O sistema agroflorestal é uma coisa que é como se fosse um guarda-chuva, protege a gente melhor, porque quando você planta diversidade, você pode ter perda de uma coisa, mas na outra você tem ganho, né? Mas assim, é um resultado de uma construção, né, que é viável. Eu não vejo uma outra forma de produção para quem vive no campo, né, para os camponeses, no o sistema florestal. Pronto, foi. Vou voltar aqui. Apresentar. E aí, deu para pelo menos ter uma ideia, né? Bom dia, jovens. Dos dois temas, agroecologia, né, e quintais produtivos. Bom, eu trouxe esses vídeos porque eu também sou um aprendiz como vocês, né? Enfim, eu também, há pouco tempo atrás, especialmente depois que eu entrei na UNEB a gente tem também um grupo que discute agroecologia. A UNEB faz uma feira todo mês, então o pessoal da agricultura orgânica, da feira orgânica, faz uma feira dentro da UNEB. E assim, por que que esse tema, para a gente, é muito importante? Porque ele envolve, na verdade, muita coisa. Falar de agroecologia não é só de plantar, né? Não é só de comer, é de preservação do meio ambiente, é de preservação das águas. E assim, a nossa tendência, cada vez que passa, cada dia que passa, né, com os calores intensos que a gente está tendo, agora mesmo a gente está numa época de chuva. Semana passada foi calor de rachar, 40 graus. Essa semana é chuva que já está tendo alerta em Jacobina, inclusive de inundação e tudo mais. Então a gente está vivendo uma bagunça no clima muito grande, porque a gente mesmo está causando isso, né? Nós, seres humanos. Então, assim, não adianta a gente achar que nossa solução vai estar na prateleira do supermercado, né? Porque a gente sabe que não vai estar. E eu nem vou falar mais muito sobre isso, porque Vera Núbia, durante toda essa formação, já deixou claro para vocês o que é alimentação de verdade. Então, assim, a gente já sabe o que é alimentação de verdade, o que é bom, o que é ruim. Agora, como é que a gente faz para ter acesso a ela? A gente vai ficar esperando alguém fazer? Eu vou ficar sempre dependendo da feira orgânica. Quarta-feira, que se eu não estiver lá, 7 horas da manhã, eu não tenho alho poró, eu não tenho tomate, porque como a concorrência é pouca e muita gente querendo, então se eu não chego cedo, eu não acho, né? Então, quanto mais a gente faz isso, tem mais essas produções, mais fica barato para a maioria, inclusive. Porque quando você tem uma coisa menos e mais gente querendo, o preço, a tendência é o preço ser maior, né? Mas quando você tem uma coisa muito farta e muita gente querendo, então o preço nivela, equilibra. Por isso que eu não levo a sério essa coisa de que a comida boa, a comida orgânica é cara. Não é cara, né? É porque, de fato, tem pouca gente ainda produzindo. A gente precisa de mais pessoas para produzir. E uma outra coisa que é interessante, que a maioria das pessoas acabam não sabendo, é que, especialmente por conta da propaganda, por conta da televisão, por conta da Rede Globo, que é patrocinada pelo agronegócio, né? É dizer que quem bota comida na nossa mesa são as grandes empresas, que plantam soja, milho, algodão. Ninguém aqui come soja, ninguém aqui come esse milho e nem esse algodão que está lá, né? Para que uma pessoa precisa não sei quantos milhares de quilômetros de terra para plantar uma coisa só? Isso acaba com a biodiversidade, isso acaba com o meio ambiente e não é essa comida que está no nosso prato. A comida que a gente come todos os dias, de onde é que ela vem? Ela vem 70% da agricultura familiar, de quintal. E quem é que está no quintal? As mulheres.
né? A maioria das produtoras dos quintais, das hortas que leva para a feira, quando a gente chega na Feira de Jacobina, que é uma feira enorme, cada box daquele ali que você vê, é a banana, a outra vem e traz uma hortaliça, a outra vem... Ali é tudo de quintal, né? Claro que tem aqueles caminhões que vêm de lá de Juazeiro, com coisa de manga e tal, que produzem uma maior quantidade. Tudo bem, mas essa agriculturazinha da cenoura, do alface, são as mulheres, né? E por isso que o governo, inclusive, tem a obrigação de incentivar, porque se é a gente que alimenta o país, como é que a gente não tem incentivo, né? Então, a ideia de fazer essa discussão é porque ela é importante para a gente. Primeira coisa, para a gente produzir biomassa para fazer nossos bolos, a gente precisa de banana. Para produzir essa banana vai ser como? É no caminhão, que vem de Juazeiro, sem saber de onde vem, se tem agrotóxico? Não. A gente mesmo é que vai ter que produzir. Ou procurar quem já produz aqui, que é nosso desafio agora. Se para esse ano agora a gente tem X encomendas para fazer e eu vou precisar de 10 quilos de biomassa, eu já tenho que saber onde é que eu vou achar a banana. Ontem, por exemplo, eu perguntei no grupo, quem tem banana verde? A Inéa foi e falou, né? Mas a banana que a Inéa tem ainda não é suficiente para a gente. Aí eu já tive que, né? Falei assim, vai que ela não leva o que não dá, já passei na feira, já comprei. Mas a da feira eu não sei qual é a origem. Tá lá porque hoje é dia dos caminhões, né? Por isso que às vezes é complicado ir na feira terça, porque é só caminhão. Então, os caminhões chegam, distribuem para os pequenos feirantes que vão depois, durante o dia, vendendo ali, né? Então, por exemplo, comprei batata, comprei de uma, a Cíntia trouxe outra batata. Mas se for para fazer o pastel em quantidade, a batata que Cíntia trouxe é suficiente? Não é. Então, essas culturas que a gente vai usar para produzir nossos produtos, a gente precisa produzir. Então, a ideia é a associação fazer isso, né? A partir da escolha desses produtos, a gente já sabe que tem aipim, jaca não precisa, porque jaca a gente tem demais aqui, né? Mas é bom ir plantando jaqueiras daqui para frente. Mas nós escolhemos jaca, banana, aipim e as punks, as plantas alimentícias não convencionais. Então, a gente vai ter que arrumar a forma de produzir. Ou a gente encontra pessoas que produzem para a gente comprar, só que fica mais caro, ou a gente mesmo resolve produzir por nossa própria conta, né? Portanto, o quintal é uma forma da gente fazer isso agora em 2025, né, caso o projeto seja aprovado. Vou passar aqui só assim um resumo do resumo. Eu vi muita coisa, eu vou até mandar para vocês depois um podcast que está no YouTube, estava até aí, que é de uma menina massa lá do Rio de Janeiro, né, que ela entendeu também essa coisa da agroecologia e tal. E ela tem um podcast sobre veneno. O veneno está ao lado, é muito bom. São 6 episódios que falam sobre tudo da alimentação. O que é alimentação no Brasil, o que é agroecologia, o que é agrotóxico, o que é que está por trás dos agrotóxicos. Porque assim, gente, por exemplo, quando o Bolsonaro entrou, em 2021, foi o ano em que o governo mais aprovou agrotóxicos. Foram 500 agrotóxicos aprovados em um ano. 500 tipos de agrotóxicos, de venenos diferentes, que o governo de Bolsonaro aprovou. Agrotóxicos que lá nos outros países eles não podem usar. Então, tipo assim, uma empresa que produz maçã na Espanha, uma empresa espanhola, não pode usar o veneno X na Espanha porque ela é proibido. O que é que ela faz? Ela vem usar aqui no Brasil. Nós somos o lixo do mundo, tá entendendo? Os agrotóxicos. O Brasil hoje é o país que mais consome agrotóxico. Aí o governo Lula entrou e está tentando agora desfazer esse mal, né, que foi feito. E o que é agrotóxico? É um veneno absurdo que é usado para manter a coisa ali, né, ainda viável. Você bota um tomate que a gente sabe que demora X tempo para nascer, 6 meses, sei lá, e em um mês o cara bota lá na fazenda dele e diz que tem um tomatão, um tomate bonito, lustroso, que aquilo é veneno. Veneno. Entra no nosso sangue, contamina, todo mundo com câncer, gente nova, gente velha, né? Sistema de saúde abarrotado que não aguenta. Como é o nome? Aristide Maltês, em Salvador, nunca teve tanta gente, né? Vera quem fala muito isso, que tem acompanhado a irmã lá. Então, assim, é todo um ciclo vicioso. E qual é a ideia? É matar nós. O segredo é esse aí, é só isso. É porque... Não, por que você não pode ir lá botar veneno lá e você vem para cá botar aqui? Porque alguém tem que pagar essa conta, e quem paga a conta somos nós, né? Então, comer sem veneno hoje não é luxo, não. É sobrevivência. É questão de sobrevivência. E olha que é difícil, porque, por exemplo, se eu tenho uma propriedade aqui, a minha, tchadinha, meio hectare, estou plantando tudo lá bonitinho, usando chá para poder combater as pragas, nunca usei veneno. Aí chega a Emily, que tem, sei lá,
uma propriedade 3 vezes maior que a minha, e resolve plantar só milho, e para o milho dela crescer logo ela bota veneno, o veneno que ela bota na propriedade dela vai chegar na minha, porque é o vento que leva. Então, até 6 quilômetros você tem contaminação de uma propriedade para outra. Então, esse é o problema também. Eu posso até não usar na minha, mas se meu vizinho usa, por exemplo, no tomate, e aqui a galera planta tomate e usa veneno. Então, por mais que não seja dentro do meu terreno, mas vai chegar porque o vento vai levar, entendeu? Então, assim, hoje é uma questão de sobrevivência mesmo. E outra, é mais barato do que usar o agrotóxico. Só que são outras tecnologias. É possível plantar tomate sem veneno? É super. Né? É possível plantar feijão, tudo sem veneno? É só você saber a forma melhor. O que é que dá certo com banana? Eu vou consorciar, por exemplo, na agroecologia é isso, é você pensar o sistema como um todo. Eu não vou plantar uma coisa só, um campo só de milho, um campo só de banana. Não, faz o consórcio, porque uma planta ajuda a outra. Por exemplo, a banana, você planta a banana entre as bananeiras, feijão, essas plantas mais rasteiras, batata, né? Porque a banana ela tem muita água no solo, então ela vai ajudar a nutrir as outras plantas que estão junto. Aí chega, sei lá, um besourinho que vai lá e poliniza uma flor que está ali no canteiro. Essa florzinha já afasta o outro inseto que já faz mal para tal coisa. Então é isso, a agroecologia, como o vídeo fala, também é ciência. É tudo testado. Hoje a gente já sabe, né? Que usar, sei lá, fumo com não sei o que na água e borrifar o tomate consegue afastar as pragas do tomate. Até porque agrotóxico nasceu depois da Segunda Guerra Mundial, não tinha agrotóxico. Como é que as pessoas viviam? Como é que a gente comia todo mundo bem? Com a inteligência, vendo como é que a natureza regula as coisas, o sistema. Então, a agroecologia é isso, né? Então, é tudo, é pensar na alimentação, na saúde, na água, porque a água hoje é o grande problema. Se a gente tiver não, que a gente já tem terceiras guerras mundiais, né? Não é uma grande guerra, mas a gente tem várias guerrinhas aí. Mas a guerra maior, digamos assim, os maiores conflitos, eu acho, daqui para frente vão ser por causa da água. Água não é para sempre, água doce é importantíssima. 70% da água do planeta é água salgada. 70% não, mentira. A água doce no planeta não chega nem a 5%. E a água que a gente usa... 97% é água salgada. 3% água doce, mas nem essa 3% eu acho que é menos de 1% que é água que pode consumir, que é água potável. Vocês estão entendendo? E sabe quem é que está querendo botar a mão na nossa água aqui no Brasil, que é um dos maiores hoje resíduos de água doce no mundo? A Nestlé. Essa mesma empresinha que todo mundo vai lá no mercado e enche o bolso dela de dinheiro comprando Mucilon, comprando Nescau, esta empresa e a Coca-Cola são as empresas que mais usam água no Brasil. Aí quando o governo faz aquela propaganda, vamos parar de gastar água, desliga a sua torneira, porque suas gotinhas é que faz o mundo ficar sem água. Não é. 70% da água no Brasil hoje é usada pelas empresas. E é quem paga menos o custo. Agora é nós que, né? Claro que a gente tem que economizar água, mas o problema não está na gente. Se todos nós aqui, se a gente fizer direitinho, desliga a torneira, não deixa a mangueira ligada, não sei o quê, no final das contas, não vai resolver o problema se as empresas que usam 70% dessa água não fazer também o uso racional delas. Entendeu? Então, assim, é uma coisa que eu já cheguei à conclusão de que nós estamos num colapso. O que é colapso? É essa... Como é que eu posso achar um sinônimo para colapso? Essa loucura, pronto. A gente está vendo essa loucura. Não sei se você viu nos Estados Unidos essa semana. Para mim é o símbolo do apocalipse, para quem acredita. Vocês viram o fogo lá na Califórnia? Na mesma semana que Hollywood apareceu tão bonito com o filme que o Brasil ganhou, na mesma semana pegando fogo. Porque lá não tem umidade, lá o clima sempre foi seco, sempre tem queimadas, só que agora a queimada tomou uma proporção muito maior. Então, você vê Hollywood, que é o cenário hoje de cinema no mundo, que mais faz esses filmes, né? Que a gente assiste aí na sessão da tarde e tudo, hoje está pegando fogo. Exatamente o que eles filmam é o que está acontecendo. Aquele letreiro lá escrito Hollywood, todo tomado de chamas de fogo. Os bilionários perderam suas casas. Então, assim, vai todo mundo sofrer. Quem tem dinheiro sofre menos porque queimou uma casa, tem outra casa lá em Paris. Pega um avião e vai embora. Tem dinheiro para comprar outra. A maioria não tem, né?
Então, no final das contas, essa maioria que tem que tentar sobreviver, porque a minoria está acabando com o planeta. Porque a questão é essa. Né? A gente também prejudica o planeta, mas os ricos, né, é quem traz mais prejuízo. Só um complemento, a questão da água, o próprio CEO da Nestlé, ele defende que a água seja um commodity. Uma mercadoria. Uma mercadoria. Quem fala dele no YouTube já gerou, inclusive, grande repercussão. Ele defendendo que a água fosse commodity. Na visão dele, o povo ia dar mais importância à água. Pois é, daqui uns tempos vai ser assim, quer água para botar? Não, o governo não vai dar mais não, você agora vai ter que comprar. E já tem lugares no mundo que é assim. Então tem muita seca, né? Quem tem dinheiro tem o poder de ter água na mão. E já foi assim, né, gente? No início do século, lá na época dos coronéis, que a maioria das pessoas não votava, era assim, era sempre o favor. Só vou te dar uma coisa, se você votar em mim, se sua família votar em mim, eu te dou uma cacimba de água. E a tendência é essa. Então a água não é para sempre. E aqui, para a gente, inclusive, é bom a gente pensar nisso, né? Só uma informação, semana passada eu falei com um rapaz da vigilância do estado. A água daqui é a responsabilidade da vigilância do município. Só que a gente não sabe ainda o que é que vai acontecer nessa gestão, não sei quem é que é responsável, não sei nada. Foi? Vai ter agora. Tinha sido decidido que um ano era para ser a água da Embasa em todas as casas e 2 anos a região de esgoto, não é? Só que saneamento. passa bastante água e não aí a gente vai retomar esse tema agora nessa fala. Saber o que vai acontecer, né? Porque a Embasa mais que nada foi feito na gestão de água. A gente vai ver agora na gestão de água. O que é que vai ser, né? O que ele me falou foi o seguinte, a vigilância estadual veio de novo fazer uma nova coleta para testar a água. E aí não saiu o resultado ainda. Mas é aquela velha história que a gente já vai saber, né? Tem coliforme fecal, que são fezes na água, metal pesado, uma outra coisa lá que alguém me falou esses dias. E aí, inclusive, eu fui perguntar sobre a solução nossa aqui da água, se a gente ia precisar mesmo, porque a gente estava nessa penúria de ter que comprar água da Embasa para botar aí no coisa, né? Só que ele falou assim, não, vocês, como não tem alternativa ainda, vocês podem usar a água da rua, mas tem que tratar, fazer o tratamento com cloro e tal. O negócio é que também está faltando água. Por isso que eu falei, é para decidir, é para ligar o tanque de novo e usar a água da rua e fazer o tratamento? Se for, vai ter que ligar logo. Porque daqui que essa água vai chegando. Porque depois que seca, o pior mesmo já estava caindo só o fiapinho, né? E aí choveu agora, deu uma renovada. Mas se em fevereiro, março, aquele calor de novo. Vamos ficar sem água. Vamos ficar sem água, né? E sem água não adianta que a gente não faz nada aqui, né? Cadê? Bom, aqui são só algumas questões que envolvem a agroecologia, né? Que eu trouxe só para a gente entender. Falar em agroecologia é falar em soberania e segurança alimentar e nutricional, né? A gente produzir os alimentos que fazem bem para a gente. É falar em justiça ambiental, né? Porque, infelizmente, a maioria das pessoas que saem prejudicadas com os desastres ambientais são as pessoas mais pobres, né? Falar em feminismo, porque a agroecologia tem a participação das mulheres muito forte, como eu falei, quem faz agricultura no Brasil são as mulheres. Comunicação e cultura, que a gente também precisa falar sobre isso. O que a gente está fazendo aqui é isso, inclusive, é falar de cultura alimentar, né? Nosso projeto é assim. É falar em direito à cidade, que ninguém é dono de nada, todo mundo tem que, né, coletivamente ter acesso às coisas. É falar em saúde, saúde coletiva, é falar em economia solidária, porque no momento em que eu estou comprando do produtor direto, do meu vizinho, estou fazendo essa troca, eu estou ajudando essa economia a ser solidária, e não uma economia egoísta, né, onde cada um só quer saber de ganhar o seu. Então, aí são alguns princípios da agroecologia. Aqui umas tirinhas de gibi que eu coloquei, enfim, só para a gente aprofundar um pouco mais. Aqui é um produtor, aqui é exatamente nossa produção principal, né, que é a banana. Na agroecologia, imitamos a natureza para produzir o alimento, combinando diferentes plantas companheiras, pensando em funções, camadas e ciclos. Então, se você ver aqui, tem várias plantas, uma ajudando a outra. Trabalhamos sempre cobrindo o solo com folhas secas,
podas, madeiras e cascas. Assim protegemos o solo do sol, mantemos a água por mais tempo no solo e produzimos adubo naturalmente. A própria bananeira, inclusive o caule da bananeira, a gente sabe que é uma fonte de adubação muito boa, né? Inclusive para a galinha. Utilizamos plantas adubadeiras como, por exemplo, moringa, feijão, ou até mesmo capim, que podem ser sempre cortadas e incorporadas cobrindo o solo. Aqui são técnicas de agroecologia. E para mantermos um bom relacionamento com o sistema agroecológico, nunca tiramos nada, colhemos do sistema sem oferecer algo em troca através de adubação, seja por meio de compostos, biofertilizantes ou podas de plantas adubadeiras. Então você não precisa ficar arrancando a planta e botar outra, né? Você vai, na verdade, fazendo aí a manutenção dela. Sempre pensando em oportunidades e ciclos, plantamos hoje o milho que colhemos em 3 meses, junto com o mamão, papaya e a banana que virá em 1 ano, e a manga que colhemos em 8 anos. Enquanto plantamos o milho, espinafre e mandioca a cada ciclo, as árvores vão crescendo nos locais determinados e a natureza trabalhando junto com a gente no que chamamos de agrofloresta, né? Então, cada uma vai ter um tempo de nascer. Só que é nesse tempo que cada uma vai se ajudando. A bananeira vai ser mais rápido que a manga, mas, enfim, uma vai ajudando a outra. Esse é o sistema inteligente. Infelizmente, o sistema do dinheiro do agronegócio, que é quem leva mais dinheiro do governo, inclusive, é pegar isso aqui tudo e botar milho. Aí vai dar uma praga aqui que nenhuma outra praga consegue combater. Eu tenho uma praga aqui dessa que é mais forte do que dessa, vai combatendo essa e isso o equilíbrio vai acontecendo. Então, essa é a forma mais inteligente. Né? E mais bonita, que é muito mais bonito você ver um negócio desse do que um campo sem sombra, cheio só de milho, 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 soja, 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 cheio de veneno, né? E qual é o grande problema do agrotóxico? Não é só a gente se envenenar porque a gente está comendo essa comida envenenada, são os trabalhadores que trabalham nessas lavouras. O maior índice hoje de câncer de pele é entre trabalhadoras rurais, sabiam disso? Especialmente no sul do Brasil, onde as mulheres são bem brancas. Então, lá, o contato com... nem os maridos delas trabalham nessas lavouras de agrotóxico, para esses grandes empresários. Elas não necessariamente estão lá mexendo com agrotóxico, mas sabe como é que elas pegam? Como é que elas se contaminam? Lavando a roupa deles. Quando eles chegam de lá, da coisa, do cultivo, que usou o veneno, mesmo com aquela máscara e tudo, quando chega e bota a roupa no tanque, o agrotóxico está na roupa. Passa para a pele da mulher e a mulher pega câncer, né? Então, hoje é o maior caso de câncer de pele entre mulheres agricultoras por causa do agrotóxico. Já tem muitas pesquisas, eu vou mandar esse podcast para vocês, que eu acho que é muito importante, tem todas as informações lá. Malformação de feto, aborto entre mulheres também tem sido muito grande isso. Por quê? Por causa do agrotóxico. E ninguém nunca diz assim, morreu por causa de agrotóxico. Foi para o hospital por causa de agrotóxico. Não, teve uma tontura, teve uma dor de cabeça, teve um infarto, como se fosse uma coisa assim que nasceu do nada. Nasceu de onde? Do uso do agrotóxico, né? E o grande empresário que está lá, rico, em Brasília, que vira deputado, que é o dono da fazenda, ele está lá mexendo com agrotóxico? Não. Quem está é um trabalhador, né, que vai sofrer. Então, tirar agrotóxico... Hã? Não, eles não comem. Justamente por eles saberem o que é que eles estão usando, eles não vão comer. Não, eles vão comer orgânico. É capaz deles ir no armazém do MST, comprar lá do MST escondido, para botar na geladeira deles enquanto estão produzindo agrotóxico lá nas suas fazendas. É isso. E ainda tem outro problema. Essas fazendas de monocultura ainda usam trabalho escravo, que ainda tem isso. As pessoas não são remuneradas, fica presa lá, devendo as coisas dentro da própria fazenda e não pode sair. Então é um ciclo doentio. Usa toda a nossa água, né? Então cabe a nós... O governo é bom, ajuda, beleza, mas cabe a nós tomar a iniciativa, né, para fazer, pelo menos no nosso local. É o que eu falo, a gente tem uma vegetação massa aqui, a gente tem água, né, tem gente para trabalhar, tem história, Itaitu tem história. Por que a gente está falando de banana? Porque banana é a história de Itaitu. Pelo que eu li dos relatos aqui, produz muita coisa, tem a cana-de-açúcar e tal, mas a banana sempre foi uma cultura muito presente em Itaitu. Então, por que a gente não resgata isso? Temos muita banana, mas é subaproveitada, né? A gente sabe que perde muito, porque justamente porque a gente não consegue usar ela verde. Então, nosso desafio agora é não perder nenhum pé de banana, porque agora a gente vai usar ele verde. Vamos usar a palha. Trouxe até, depois a gente passa rapidinho o vídeo das embalagens, né? Que eu tô apaixonada.
Eu acho que tem que ter um nicho da associação só para fazer embalagens de palha de banana, porque é muito lindo aquilo ali. Tomara que a gente consiga fazer pelo menos algumas, né? Bom, aí são alguns princípios da agroecologia, eu vou passar, depois eu mando para vocês. E o nosso projeto. Aí eu entro aqui nele agora para dizer, diante disso, da necessidade de produzir para a gente mesmo aqui, a nossa proposta em 2025 é manter esse projeto com as oficinas, botar nossa biofábrica aqui para vender nossas coisas, mas a gente precisa ter a matéria-prima para produzir. Onde é que ela vai estar? Nos quintais produtivos. Então, esse foi o edital que a gente concorreu o ano passado, conectando projetos, transformando comunidades. É desse grupo aqui, Teia da Sociobiodiversidade. É para o Brasil todo, certo? A Caixa Econômica é quem financia. Foram 200 projetos, vão ser, na verdade, aprovados até 200 projetos de R$100 mil cada um. Então, o nosso desafio foi buscar, para tentar fazer um projeto aqui dentro para a nossa associação, envolvendo aí os quintais. Foi uma correria, enfim, eu já falei sobre ele, né? Aqui é o Fundo Casa, né? O que é que o fundo faz? Ele ajuda essas organizações, né? Especialmente mulheres e homens, para a erradicação da pobreza, fortalecer a democracia, justiça social e climática e proporcionar dignidade para as pessoas. Então, essa é uma instituição que existe, que em parceria com a Caixa Econômica lançou esse edital. Tinha 2 linhas, como eu disse a vocês. Eu comecei a escrever na primeira, 24 horas antes de fechar o sistema, eu conversando com a Andréia, esbarrei num problema lá. A Andréia me disse, eu acho que não é a linha 1, é a linha 2. Então, em 24 horas, eu tive que mudar completamente. Porque esse projeto era da biofábrica. Quando a gente entendeu isso, a gente mudou para os quintais. Aí teve que parir um projeto de quintal. Então, ficou nessa linha 2, soluções baseadas na natureza. O que é que ela vai dizer? Para essa linha, são projetos que apresentam soluções que proporcionem benefícios sociais, econômicos e ambientais a partir da própria natureza. Ações para proteger, manejar de forma sustentável e restaurar ecossistemas naturais e modificados que abordam desafios de forma efetiva e adaptativa, promovendo o bem-estar humano e benefícios para a biodiversidade. Foi aí que a gente conseguiu enquadrar, né? E o eixo dentro dessa linha é projetos com soluções baseadas na natureza, com abordagem de sustentabilidade socioambiental para desenvolvimento de comunidades. Então, por exemplo, implantação de hortas familiares e comunitárias, que proporcionam segurança alimentar, é uma delas, né? A horta. Práticas ecológicas, como agricultura de regeneração, gestão de pragas, enfim. Então, foi dentro dessa linha que a gente enquadrou o projeto. Vamos ver se vai. O que é que financia? Esses R$100 mil é para quê? Bens móveis, nesse caso aqui a gente não vai poder usar. Mas qual é o bem móvel? Vai fazer um quintal, precisa de cerca, pá, carrinho de mão, regador, mangueira e enxada. Esses são os equipamentos, né? Consultoria para estudos e projetos. Aqui eu coloquei a COFASP, que é hoje uma entidade, uma cooperativa que presta assistência técnica nos quintais. Vocês lembram de Vanderleia, que esteve aqui na segunda oficina, falando sobre agroecologia e mulheres? Vanderleia hoje é a diretora, não, é a presidente da COFASP. Então, ela já está querendo fazer algumas coisas com a gente. A ideia seria contratar a COFASP. Acho que eu botei assim uns R$20 mil. Não conversei com eles ainda, porque como foi em cima da hora, depois a gente acerta isso. Mas, tipo assim, tem R$20 mil desses 100 mil para consultoria. Então, assim, a gente vai escolher 5 quintais. O projeto é 5 quintais modelo. Ou, por exemplo, vou só chutar aqui. Crismila, Nath, Nora, meu quintal já está lá. Já tenho mais ou menos uma estrutura e quero que este quintal seja o quintal do projeto. Uma parte do que vai ser produzido ali é para a sua própria subsistência da família e a outra parte é para cá, para a associação. Vai ser 5 quintais de cada uma associada, que a gente vai escolher e sortear, sei lá, ou a gente vai conseguir uma terra maior. Vocês lembram daquela terra lá do Covas que Sidônio queria disponibilizar para a gente poder fazer a cresta, tá? Estou chutando. Vai que volta essa ideia e naquele espaço lá a gente resolve então fazer um grande quintal. Em vez de 5 a gente faz um quintal grande. Não sei. Vai depender do projeto, se for aprovado, como é que vai ser. O que importa é para a gente botar o quintal para funcionar. Dizer, aqui dá para plantar isso, a água tem que ser assim, tem que cercar assado. Eu não sei isso. Né? A gente aqui não sabe.
sabe, mas precisa de uma ajuda técnica. Então, essa ajuda técnica é dessa consultoria, que nesse caso eu sugeri a COFASP. Capacitação, claro, quem for participar e gerir o quintal vai ter que capacitar e entender, né? Ah, qual é a praga? Qual é a praga? Como é que eu vou combater o besouro não sei das quantas? Vou botar veneno? Não. Se descobrir que está botando veneno, não pode. Tem que procurar outras alternativas. Então, tem que ser capacitado. E a capacitação ela é dada pelo pessoal do COFASP? Aí seria, pela própria COFASP. Então, assim... Eles atendem aqui na região, eu sei que eles atendem no Timbó e atendem também no Covas. No Covas, né? Quem é onde é, né? Eu acho que... Eu vi que é um rapaz que ele é associado a Cadi também. Uhum. E aí ele falou que tinha um pessoal que já atendeu. Uma assistência lá, né? É chamada de ATE, Assistência Técnica Rural. Gente, é uma coisa mais importante que tem. Porque não adianta a gente dizer assim, bora produzir. O trabalhador rural não tem as condições. É por isso que precisa de dinheiro. Eu quero produzir no meu quintal, mas cadê a ferramenta? Né? Cadê o incentivo? Cadê a capacitação? Então, né, por isso que o edital vem nesse sentido. Aquisição de equipamentos e máquinas, pagamento a pessoal contratado por tempo determinado dentro do projeto. Então, por exemplo, tem um auxiliar administrativo aqui, que é para ficar cuidando dessas coisas. Liga para a COFASP, liga para não sei quem, faz isso, faz aquilo. Tem alguém aqui para isso. E demais itens que são considerados necessários, né? E despesas administrativas, que a gente também pode botar aqui. Luz, telefone, tarará. Mas como a gente botou no outro, nesse aqui acho que não botamos, não. Bom, eu vou passar só o objetivo do projeto, como é que ficou. Empoderar socioeconomicamente mulheres em situação de vulnerabilidade associadas à MUVA, através da implantação de quintais produtivos agroecológicos, fomentando a segurança alimentar e nutricional, a geração de renda e a valorização da sociobiodiversidade local, fortalecendo a organização produtiva e a comercialização de produtos agroecológicos. Disse tudo, né? Segurança alimentar, geração de renda, preservação ambiental. Essas palavrinhas todinhas, gente, tem que ter, porque o edital pede isso. Então, cada projeto que a gente faz tem que ser de acordo com o que o edital está pedindo, né? Então, por isso que esse é diferente desse outro projeto aqui, que é cultura alimentar, educação. Aqui não, é produção de alimentos, né? Porque... tá aqui, duração de 12 meses, Itaitu, meio rural, ali a justificativa, resumo. Tá. Objetivo número 1, implantação dos quintais agroecológicos para cultivo de alimentos orgânicos e as plantas alimentícias não convencionais, para garantia da segurança alimentar das mulheres, das famílias, dos consumidores. Fortalecimento da produção agroecológica, melhoria da segurança alimentar e nutricional, geração de renda e empoderamento econômico, implementação de tecnologias sociais. O que é tecnologia social? A maior delas. É porque o projeto é bem maior, mas aí eu enxuguei. Se a gente vai cultivar banana, o foco maior dos quintais, claro que tem que ter o consórcio de várias plantas, mas o foco maior é a banana. A banana, a gente vai usar ela junto com a tecnologia social, que são as fossas, as bacias de evapotranspiração, que é você aliar a plantação da banana com o esgotamento sanitário da casa. Eu acho que eu já falei isso aqui, né, para vocês. Um outro momento a gente traz depois um vídeo, experiência de como é que isso acontece. Então, por exemplo, as águas da pia de lavar prato, da pia do banheiro, toda a água que sai da casa, em vez dela ir embora, ela pode ir para debaixo de uma bananeira, de um cultivo de banana e aquilo ali alimentar o sistema. A água do vaso também pode sair para um outro sistema e alimentar uma outra coisa. Então, esses quintais, se a gente escolher 5, cada quintal vai ter sua horta para produzir as coisas e o sistema ligado à questão sanitária. Então, por isso que, assim, é importante ser um quintal onde a pessoa queira mesmo plantar, goste de produzir no quintal e que tenha necessidade de fazer esgotamento sanitário. Então, essa é uma tecnologia social, uma tecnologia boa que vai ajudar as duas coisas, produzir banana e, ao mesmo tempo, cuidar do esgotamento sanitário da casa. Não prestou, né? É porque tem várias técnicas, por isso que tem que ter a capacitação para saber, né? Aqui banana, tem taioba e a gente já contou mamão também, né?
Já é um mini quintal produtivo aí, ó. Tá vendo? As maiores bananas que deu, porque a gente tem em outros lugares também banana lá em casa. Mas as maiores bananas foram a da fossa. Da fossa. E aí tem um que é de águas negras que chama, né? E tem Águas de cinzas. águas brancas assim que chama. Que vai da pia, que a gente vai fazer agora pra comparar, né? E ver, porque tipo, a gente desperdiça muita água de pia, de coisa. Muita. É. Aí tem que ver como é que foi o sistema, né? É barato, mas é uma parada que tem que saber mesmo fazer, né? Vai direto, né? E tá vendo já um quintal que tá pronto para poder fazer o negócio, né? Não, mas aí tem que ter a forma, entendeu? É porque tem que botar palha seca, não sei o quê, porque ele tem que... Não é só assim, deixa a água escorrer, não, porque é água contaminada ainda ali, né? Então... Do lado de casa, né? Das águas negras se chama. A gente botou pneu, tem uma parte que é uma camada de pedra, uma camada de pneu. Depois folha seca, tem um negócio assim. Tem uma camada que a gente botou que era tipo telha quebrada, bloco quebrado, várias tem aí camada de terra, aí camada de areia, tipo, são várias camadas até chegar na última camada, que é a camada que aonde vai plantar a banana. É uma ciência, mas... Tem algum beré. Lá em casa, lá Fred, a gente também fez o estudo tudo certinho de como botar nos pneus, né, que ela desce direto para os pneus, que é a última camada. Mas não tem o cheiro, não fede, às vezes foi além da camada que... Foi a forma, certamente foi a forma de fazer. E eu acho que ela tem que ter manutenção também, né, não? Inclusive, todo mundo já comeu banana lá de casa, né? Porque foi naquele dia que eu Da fossa? Aí, ó, tá vendo? Ninguém morreu. Tá vendo que funciona? Tá, aqui eu botei, por alto eu já falei o que é de orçamento, né? Remuneração de auxiliar administrativa, assistência técnica rural, remuneração da coordenação geral do projeto, equipamentos agrícolas para implantação do quintal. Botei escritório. Mobiliário de escritório que a gente não tem. Enfiei aqui. Eu acho que mesa, armário, parece. Aqui eu consegui colocar a rotulação de produto, porque não consegui botar nesse outro da Rua Ney. Botei nesse para a gente contratar a Vera Núbia, para rotular pelo menos nossa biomassa, porque a gente vai ter, para vender vai ter que fazer, né, o rótulo. Então, como a gente está falando de alimentação aqui, eu resolvi botar no meio, enfim, vamos ver se vai colar. Material de construção, acho que é isso, basicamente. Pronto. Dos quintais produtivos é isso. Esse edital é meio estranho, assim, porque ele parece que é para começar em maio ou junho o projeto. Dura 12 meses, então se começa em junho agora, é até junho do ano que vem. Só que o resultado final, eu acho que só sai em abril. Então, tipo assim, é sair no resultado final, começando o projeto. Já vai continuar os quintais aí? Vamos ver, né? Essa é a outra etapa do processo. Aí, a gente está nessa esperando e-mail, por isso que vocês têm que ficar sempre olhando o e-mail lá, porque a fundação vai mandar, né? Depois alguma coisa, algum feedback. O projeto está inscrito. Já. O resultado sai em abril. Eu acho que março ou abril, mas o resultado final acho que é abril. Aí a execução acho que já é maio, junho. Entendeu? Aí daqui até lá, eu não sei se eles vão passando, eu acho que tem algumas fases antes, que a gente vai sabendo se a gente vai passar. Para não chegar assim, esperar no dia, sabe? Passou e agora vamos ter que começar. Então, por exemplo, se a gente tiver chance mesmo, passou por uma etapa, que a gente souber que tem chance, é chamar Joãozinho, por exemplo, lá no quintal de vocês, se já tem essa experiência da fossa, vamos pegar Joãozinho, levar lá, assim, qual é a realidade desse quintal aqui das meninas? Vamos estudar aqui um quintal na prática. Esse quintal aqui é possível fazer? Eu estou falando porque é um quintal grande, é de uma família só, né? Então, antes do projeto começar, a gente já pode começar a pensar nisso, estudar, né? Se tiver chance realmente do projeto ser aprovado, certo?
Bom, então essa primeira parte a gente encerrou. Agroecologia e quintais produtivos está ok? Tudo ok, né? Mas eu vou depois mandar esses vídeos, especialmente eu peço do fundo do coração. Eu vou mandar esse podcast para vocês. São 6 episódios. Não precisa assistir tudo de vez, não. Cada episódio tem uns 30 minutos. É ótimo você estar fazendo, se você estiver de boa, né, para ouvir e fazer alguma coisa. Lavando prato, fazendo comida, bota lá e fica ouvindo. Menina, é cada susto. Você toma, meu Deus, é isso mesmo? Tanta gente morrendo por causa de veneno, não sei o que. Você fica revoltada e aí querendo, obviamente, mudar as coisas. É muito bom. É daquela Giovanna Nader, que é casada com aquele Gregório do Vivier, do Porta dos Fundos. Ela é uma ativista maravilhosa dessa questão agroecológica e tem esse podcast que hoje já é famosíssimo, assim, né? O veneno mora ao lado, né? Muito importante. Então é isso, espero que esse projeto seja aprovado também e assim que sair o edital do governo federal de quintais produtivos para mulheres de novo, que eu acho que esse ano deve sair, se sair do governo do estado e a gente puder, a gente vai submeter. Esse aqui foi massa porque não exigia o tempo de constituição da associação. Não pedia 1 ano, 2 anos, 3 anos, por isso que a gente submeteu, né? Mas geralmente quando é do governo, exige. Mas dia 8 de março a gente faz 1 ano. Então pelo menos um ano a gente já tem, né? E foi rápido também. Bom, então vamos passar aqui bem rapidamente para a nossa feira, porque daqui a pouco a gente vai fazer nossas 2 receitas. Só para fechar aqui, eu coloquei lá no grupo. Vocês viram agora que o grupo, inclusive Liane pediu para entrar. Nós tivemos uma reunião. Ela quer participar dos 2 grupos de organização da feira, do grupo da cozinha e do grupo da infraestrutura, né? Então ela já está lá no grupo. Eu já mandei aqui o que é que a gente decidiu, né? São os bolos, maracujá, chocolate, banana, o bolo de pote, que certamente vai ser a mistura desses aqui mesmo. O bolo de carimã, que vamos esperar a Vera Núbia dar o aval, porque foi o comprometimento dela. O pão de forma, o dadinho de tapioca, a coxinha de aipim com carne de jaca, o pastel de batata doce. Isso aqui a gente já pode começar a produzir, por exemplo, semana que vem, se for o caso, com antecedência. Eu mudei. Eu mudei assim, eu fiz uma vez com um mix de farinha. Eu tirei a aveia e fiz um mix. Eu só não pesei ainda o que é mais em conta. Pra gente agora, né? Se é... Mesmo se a gente fizesse, porque assim, o pão em forma é maravilhoso, sabe? E é só aveia, tipo... Sabe qual é a preocupação dela, depois eu fui entender? Não é nem tanto essa coisa de ter cruzamento com glúten, é o valor da aveia. Ela falou assim, vai ficar muito caro por causa do valor da aveia. Eu falei, menina, onde eu estou comprando não está muito absurdo. Então, eu vou fazer porque o mix de farinha são 3, 4 farinhas. Então, vem mais farinha. Aí tem que ver essa questão aí da quantidade. Mas eu fiz, ficou bom. Eu também fiz sem biomassa. Claro que não é nosso caso que a gente vai meter a biomassa. Porque são 50 gramas de biomassa na massa do pão. Eu estive em Salvador agora com minha irmã lá na cirurgia dela, e quando a gente chegou em casa, a primeira coisa que ela me pediu, faz aquele pão. Aí lá vou eu caçar as farinhas para comprar, porque na casa dela não tem nada disso. E fui atrás de biomassa. Tem 2 lojas lá na rua, né, que tem tudo, psyllium, essas coisinhas todas essas farinhas. Aí eu cheguei lá e falei assim, vem cá, tem biomassa de banana? Porque eu fui atrás da banana verde, não tinha banana verde, na rua todinha não tinha. Aí eu falei, bom, já que aqui tem tudo, certamente tem os potinhos de biomassa. Moça, tem biomassa de banana verde? O quê? Biomassa de banana verde. Farinha? Não, biomassa. A farinha eu vi, eu quero saber a biomassa nos potinhos. Não. Aí eu peguei, dei um tapinha assim nas costas dela e falei assim, beleza, vamos produzir para trazer para vender para vocês. De lá, diretamente de Jacobina, não tem biomassa. No lugar onde a classe média todinha de lá da Pituba, do Rio Vermelho, todo mundo vai frequentar, não tem biomassa. Aí eu falei com ela, eu vou fazer o teste do pão sem as 50 gramas de biomassa. Se não prestar, o problema foi esse, não foi meu, não foi do pão. Ficou ótimo. E ela achou ótimo, porque como ela tem preguiça de fazer biomassa, e ela não vai fazer, ela quer a receita do pão. Então ela vai fazer o pão sem a biomassa. Então dá certo, mas como a gente tem que inserir ela, e é melhor, né? A gente vai botar. Aqui, são essas 2 receitas que eu propus para hoje. Essa aqui é a original. Vamos voltar. Esse é teu, é? Não. É teu? Vocês lembram que a gente tentou fazer o milagre da coxinha, né? Com Vera Núbia. Vamos precisar meter mais a mão na massa com ela. Depende de muitos fatores. Depende do aipim, se tá mole, se não tá, né?
Depende do tempo que a gente fica amassando ela, Então, o que foi que eu... Semana passada, antes do Natal, eu fiz novamente minha receita original de coxinha, que é com farinha de arroz, aipim e o caldo de legume. Deu certo. Porque ela sempre deu certo, né? Então, assim, eu acho que é melhor a gente manter. Conversei com Vera, Vera também acha, ó, Gabi, já deu certo, é isso aí mesmo. Agora é só decidir se ela vai ser frita ou se ela vai ser assada. As duas formas é legal, mas, obviamente, que ela sempre foi conhecida como a coxinha maravilhosa por causa de ser frita na banha de porco. Mas a gente pode tentar as duas formas também. Então é isso, eu trouxe o aipim, tem o material para fazer o caldo de legume, então, e as forminhas, que agora é dentro das formas, né, mais aquela coisa, né? Essa massa aqui, ela fica muito mais uniforme. Como eu boto um pouco de biomassa, ela já fica mais, sabe? Então dá para fazer nas forminhas. E o pastel de batata doce é uma das receitas de Samantha. Eu nunca tinha feito ele. Deixei lá. Aí quando eu fui ver a lista de salgados, empada, aquela torta de frango. Só que como a gente precisa de uma coisa mais bonitinha para vender, uma coisa que fique, né? Aí eu falei, vou fazer o pastel. Quando eu vi a receita, eu falei, gente, é muito fácil. É batata doce, farinha de arroz, manteiga. Acho que basicamente é isso. Pronto, vai amassando ali, fica uma massa. Só não dá, porque a única enganação de Samantha no vídeo é que ela diz que quem tem forminha, aquelas forminhas práticas de pastel, dá para fazer. Não dá, porque é uma forma quando você faz assim, a massa abre no fundo. Então, o que é que ela faz? E eu comprei essas forminhas de pizza. Bota o plástico filme em cima da forma de pizza, bota a massa, amassa ela, bota o recheio, fecha, manual. É massa, é fácil de fazer. Eu fiz agora no Natal lá em casa, só que eu fiz um pastel maior, mas ficou muito... É de chorar. Aí por isso que eu pedi, Jô, para trazer hoje um saco de jaca, para a gente fazer o recheio da coxinha e o recheio do... O mesmo recheio, para usar nos dois. Então, quando eu fiz a primeira vez o pastel, eu botei o recheio de coxinha. Teve uns que ainda botei um queijo coalho, ficou muito bom. Pastel de forno. Porque aí deixa tudo prontinho, já congelado. Na hora de assar, assou, pronto, já sai quentinho. Pode botar dentro de uma estufa, entendeu? Então, pensei em ser uma coisa mais prática. Tapioca recheada, precisamos definir esses recheios. Trouxe até um aí para vocês experimentarem. O brownie. E aí eu super acho que este brownie vai bem na embalagem de banana, mesmo, super mega. Eu vi. A granola, que foi a sugestão de Vera, né? Eu até achei a tapioca e tal, mas eu resolvi não trazer hoje. A granola, rapadura de mamão, cana e coco, geladinho, licuri com aipim, licuri com umbu, aipim com coco. Isso aqui ainda foi naquela sugestão de Vera. Os congelados, decidir se vai rolar aipim congelado, mamão verde e tal, porque se for, gente, já tem que ser pelo menos 15 dias antes. As 2 últimas semanas já é para produzir a coisa mais, que a gente vai precisar mais recente. Então, dadinho já dá para fazer antes da... Não, primeiro, biomassa. Já fizemos a jaca, já tem uma quantidade boa de carne de jaca. Agora vamos ter que fazer biomassa, esperar a geladeira resolver o BO da geladeira essa semana, para você comprar. Porque semana que vem, se a gente conseguir ir para Capim Grosso, a gente não vai produzir aqui, dia 21. Então, já estou marcando para dia 28 a ideia da gente já começar a produzir. Acho que a geladeira já vai estar aqui, já vai ter o congelador. Então, ó, caçar a banana verde. Bora fazer já a quantidade suficiente de biomassa para a feira. Nesse mesmo dia já dá para fazer o dadinho? Bora fazer, já cortar tudo e deixar congelado. Já dá para fazer a coxinha? Se é congelado, tem que fazer antes, né? Para não deixar tudo para cima, para a última hora. A banca com as punks, vamos ter que ver, organizar, quem que tem nos seus quintais, se vai dar certo, se não vai. E aqui ficou essas 2 dúvidas, se rolaria a geleia de melancia, que foi uma coisa que a gente gostou muito, mas não sei se ela rende muito, né, que foi Mina que fez, e ela disse que realmente demora um pouco mais, gasta um gás, mas é porque é muito gostosa. Fica bonitinha no potinho e é sem açúcar. É doce, gostosa e é sem açúcar. Né? Ainda mais a de maracujá. Melancia com maracujá ficou muito ótimo. E o pudim de leite de coco, que é aquele pudim maravilhoso, que Vera disse assim, bora tentar usar, mas como é que vende? A dúvida é essa, né? Como é que a gente vai entregar para a pessoa já pronto, né? Porque tem a questão das embalagens. A ideia é a gente não usar embalagem de plástico. A ideia é a gente usar essas... Uma geleia de pimenta, acho que porque geleia de pimenta a galera vinha de longe para
Para comer com dadinho de tapioca. Tem a pimenta rosa. Ela botou pimenta rosa, não foi? Você já começou a coletar para produzir? Porque é para vender na feira, né? Essa pimenta rosa? Ela arde? Não, pimenta rosa só dá cor. Então essa não dá para fazer a geleia não, né? Sim, vamos ver. Ó, vocês viram que eu mandei lá, compartilhei, né, no grupo da feira, o material que a Andréia mandou, que eu achei bem legal. É um material ensinando a fazer algumas, e o outro material de um casal que hoje abriu uma empresa que trabalha só com embalagens à base de banana, de palha de banana. Foi. Aí tem a mesa, assim, esses coisas da tarde, não sei o que da tarde, esses programas aí, tipo Ana Maria Braga. Então, o casal foi levar, né? Nesse outro vídeo, ensina como é que faz a palha, tem que passar no fogo para ela ficar bem maleável e tal. E é basicamente o que a gente precisa, é a palha, palito e a fibra da própria banana para fazer. Então, são vários tipos de... Aqui, por exemplo, ó, coxinha, acabou de fritar, só bota um guardanapo aí dentro, pronto. Porção de 6 coxinhas, aqui. A pessoa terminou de comer, aqui mesmo no lixo orgânico. A gente já tem um bocado de coisa de lixo ali, ó, bota aqui, orgânico. Joga, descarte sua casca aqui, pronto. Na feira a gente vai dispor de umas mesas aqui no Passarão, vamos deixar só o lixo Eu acho que só lá. Inclusive a gente chegou a pensar, assim, se fosse muito difícil essas autorizações todas, ofícios e tudo mais, se não desse para ser na praça, se a gente podia fazer aqui, botava as barracas lá nesse quintalzinho. Só que assim, primeiro que tem que ser na praça porque está no projeto, né? Não chama tanta atenção. Então, como é uma coisa para ter visibilidade, e assim, gente, é o que eu estou falando. O projeto pode até ser aprovado, a segunda edição, mas a gente precisa fazer uma boa prestação de contas para justificar que eles aprovem de novo. E qual é a maior prestação de contas para mim agora? É a feira. Porque, inclusive no valor do palco e tudo, a gente não tinha um telão de LED. Só que pelo valor, o Lucival disse que dá para incluir um telão de LED, que é onde vai ficar passando as coisas atrás, as imagens. Então, ó, bota ali a tacareja, até umas horas. Filmar e mandar, ó, galera, vocês estão na praça de Itaitu, entendeu? Porque, né? Mas eles vão, eu acredito que no futuro, vão ser tão nossos parceiros que eles vão criar na rede supermercado uma seção só produtos Mãe Nana, para redimir o que eles fazem com os ultraprocessados, né? Que tem isso também. Aí são outros modelos também, só que aqui é para almoço, tá vendo? Que até assim dá. Mas aí bota na cumbuquinha, né? Mas aqui seria se fosse para almoço. Podia. Aquela, né? Salgada. Tá, eu vou só passar aqui. Bota o vídeo rapidinho aqui, só para eu não voltar mais nessa tela, só para a gente pensar as próximas oficinas, certo? A próxima, associativismo cooperativo e cooperativismo, a ideia aí lá em Capim Grosso, na COPS. A proposta que eu fiz para o pessoal lá é conversar com a diretoria da cooperativa para eles explicarem como é que nasceu, de onde foi que surgiu, né, como foi todo o processo e depois fazer uma visita dentro da cooperativa. Sobre comida, não sei. Vou ver com o André isso daí ainda, estou por fora. Porque eles me deram a resposta ontem, né? Dia 28 de janeiro. Isso aqui é o que já está dos temas, a gente não vai poder fugir, né? Um dos temas é a história de Itaitu e cultura alimentar. E aí eu trabalho muito com o livro de Verusa, né? Que fala sobre Itaitu, a cultura daqui, de agricultura. A cultura daqui, uma delas é banana e aipim. Então a ideia é, nesse mesmo dia, a gente já fazer a produção de biomassa, já para a feira, e as embalagens. Como é? Também? Que passou aqui no coisa, né? Massa. E está disponível se a gente quiser ver? Pronto, massa. Depois vou mandar lá no grupo. Então é isso. Aí daqui a 15 dias já fazer a biomassa. A quantidade já para deixar congelada e já começar a fazer as embalagens. Eu só não sei se ela vai sobreviver até... Por exemplo, se a gente fizer todas as embalagens aqui, se ela sobrevive até dia 14. Não sei se ela murcha.
Nem geladeira a gente tá querendo geladeira, eu vou dar comida. Sim. Não, mas assim, nem que a gente marque mais próximo para fazer. Mas aqui é testar, é isso que eu tô dizendo. Tem que fazer o teste aqui. E para decidir quais são, né? Essa aqui é da coxinha. Aquela outra, por exemplo, essa aqui é mais fácil, que é do beiju, ó. Da tapioca. Essa aqui. Muito bem. Trava! Hã? Aqui. Eu amei isso muito. Porque não precisa ter aquele papel. Eu já estava pensando naquele papel, velho, de hambúrguer. Que a gente bota assim dentro. Pois é. Aí, ó. Agora aqui, acho que é da própria... Não, eu acho que dessa de palha de coco de licuri, não, porque a banda não tem. Tá mais fininha, né? Então aqui, pelo que eu entendi, parece que é assim. Você abre um buraco aqui, outro aqui e fecha. A minha pergunta é, ela amarra? É assim? Amarra uma ponta na outra? Ou fica solta assim? Aqui é banana. É banana. Eu achei que atravessou assim nesse de cima, mas tá atravessado aí, ó. Furou aqui, furou. Só para segurar. Só para segurar o beiju na palha, né? Aí quando a pessoa for comer, ela tira o palito. Entendi. Pronto. Olha, então, gente, só isso aqui vai diminuir consideravelmente nosso recurso. Esse tamanho aí é o prato. Faz o mesmo corte desse do beiju. Aí só vai embolando e enfiando o palito. O mesmo corte do beiju, aí vai só coisando e botando o negócio. Porque aí é mais de uma camada, né? Da folha, né? Acho que é 2 folhas. Aqui já mata, sabe o quê? Dadinho, coxinha. Pastel, não sei só se for menorzinho, entendeu? Mas as porções, o que for de porção já dá aqui. Beiju aqui. Aquele outro também aberto, parecendo uma Uhum. Ele é o mesmo corte do prato também. Só que ele fica mais aberto. Aí faz 2 cortes, aí depois vai junto, a cada lado. Aí fica meio que construído. Aí a oficineira já achei, hein? Que ela tá de olho no negócio. Mas, ó, você... Oh, não, peraí. Eu vou passar aqui o vídeo rapidinho, mas... Sim, então tá. Aí no dia 4 de fevereiro, boas práticas de vigilância sanitária. Porque... Pera, calma, não aconteceu. Esperamos ela, tá vendo? Então, aqui, boas práticas de vigilância sanitária, a gente precisa fazer isso. Eu até pensei em chamar a Lúcia da vigilância, mas não estou afim agora, porque a gente não tem nada pronto. E para não ficar chamando a atenção para cá, é melhor deixar quieto. E aí a gente tem uma aula de Samantha, por incrível que pareça, no curso, ela tem aula só sobre vigilância sanitária. O que fazer na cozinha, o que não fazer, então a gente assiste essa aula dela. E em seguida, bora produzir dadinho, coxinha e as verduras e legumes de congelado. Tudo que tiver já para congelar, eu sugiro que dia 4 de fevereiro a gente já faça isso. E aí é de manhã e de tarde, viu, galera? Agora, dia 14. Dia 18. 14 é sexta. Ó, tem outro porém. Que a gente descobriu... Sexta. Mas tem um porém. No projeto, a feira tá para 2 dias. Tcharam! Eu descobri esses dias. Não é um dia. Então, o que é que eu estou pensando? A gente tem que, se disser assim, fez um dia só e não... Eu acho que tem problema. É um dia só de exposição de produto, que a gente também não aguenta 2. Então, eu pensei, aí ficou a princípio sexta, 14, a exposição dos produtos, o show do Cocubã, do Claurivone, já está tudo certo. Só que a gente tem palestras ainda para fechar. Então, eu pensei, se a feira for na sexta, no sábado a gente abre o casarão aqui, faz um ciclo de palestras e faz a feira um dia 2. Entendeu? Para justificar. A gente pega 3 palestras e enfia dentro de uma. Com Veranuba e tal, né? Ou deixa a feira para o sábado, em vez de ser na sexta, também. Qual é a questão? No dia 18, na terça, isso é sexta, sábado. Não, sabe por quê? Sabe por quê? Porque a gente precisa prestar contas até terça. Apertou. E qual é a prestação de contas? Pegar a gravação da feira, editar e botar no sistema. Entendeu? Essa é a questão. No máximo no sábado. Sexta, sábado. No máximo no sábado. Dia 11,
Então, peraí, 20, 1, 2, 3, 4, acaba aqui. A princípio seria sexta. E no sábado a gente faria essa sessão de palestras, enfim, né, com uma forma de prestar contas e dizer que foram 2 dias. Aí a última oficina mesmo, a 24ª é aqui, dia 11, ó, na semana da feira, é terça-feira. É a produção dos produtos para a feira. Então, o tema da oficina é a produção de produtos. Só para entender, a gente não poderia fazer nada no domingo, porque na terça-feira a gente já tem que prestar contas da feira. A não ser. Segunda para... Eu acho que talvez seja até melhor no sábado. Entre sábado e domingo, se for um dia melhor para as pessoas virem, né, para coisar, é melhor no sábado do que no domingo. Então. Sábado durante o dia todo. Meio de tarde para final de tarde, por causa do sol quente. Não, peraí. Não pode não, deixa eu dizer logo a vocês, pode não, bora morrer essa ideia. Sábado, o grupo musical já tem uma atividade no Sesc. Vai ter que ser na sexta. Que é durante a feira, não tem jeito, vai ter que ser sexta-feira mesmo. Tem que ser sexta. De tarde, final de tarde. Então, o interessante é que a gente começa a divulgar de antes, porque como é uma sexta-feira, a gente não vai conseguir o público de domingo, por exemplo. Mas a gente divulgando de antes, até... Tu acha que tem mais gente domingo? Aqui? Mesmo segunda-feira sem trabalho? Com certeza. E é assim, umas semanas do carnaval, vocês estão ligados, né? Uma semana, 2 semanas. Ó, o que é que eu posso tentar? Oh, meu Deus, eu vou falar com a Aurivone de novo, ela come meu fígado, que eu já remarquei uma vez. O show no Sesc, eu acho que é sábado. Ela até me falou assim, Gabi, a gente nunca fez 2 shows em sequência, assim, né? Aí eu poderia perguntar se para o domingo. Só que aí segunda-feira corre para poder a gente fazer essa edição aí e fechar. É mesmo? Segunda-feira sexta-feira não tem não. Não tem não. Tanto é que a gente fez o festival 3 dias e assim, nosso medo era que sexta-feira não tivesse ninguém e tal. Deu até um movimento bom, foi até bom. Mas assim, o movimento do pessoal daqui, né? O pessoal daqui, da sexta-feira não tem movimento então não. Tá. Então eu me comprometo a conversar com a Aurivone para ver se poderia jogar para domingo. Então ela faz o Sesc sábado e domingo vem para cá. Seria o caso, né? Vamos ver. E se for o caso, faria as palestras no sábado aqui. Abrindo no sábado. Não, a gente ganharia até um tempinho a mais, né? Pelo menos 2 dias a mais do que ser na sexta-feira. A questão mesmo é a prestação de contas, porque dia 18 o sistema fecha. Se não tiver com tudo que a gente fez aqui, foto, com tudo bonitinho no sistema, aí a gente não vai ter... Mas você teria esse segunda-feira livre e você não teria essa segunda-feira livre? Teremos que ter. Teremos que ter. Segunda e terça, a gente vai ter que se organizar para isso, né? Essa equipe, especialmente a equipe administrativa. Só que qual é a questão? Nós temos uma viagem para fazer. E a questão terça-feira poderia ser o dia da viagem? Poderia, mas terça é o dia de encerramento. Das 2, uma. Vocês podem ir e eu fico. Mas e como é que eu presto contas de Mirangaba no projeto, tá entendendo? Eu pensei em deixar para depois, só que eu preciso das fotos da viagem de Mirangaba para prestar contas na terça-feira. Ou... Pega a foto de umas cachoeiras lá. Ou é porque que eu botei como se fosse na terça, né? Cheguei a propor a segunda, mas se a feira for domingo, ninguém aguenta segunda-feira subir cachoeira. Se a gente fizer outro dia que não seja na terça, antes da feira, tipo um final de semana. Uma sexta. Não, a sexta da véspera não, tô dizendo agora. Da agora até lá. Tipo assim, ó, até o final de janeiro, algum dia da semana que não seja terça, dá pra gente fazer essa viagem? Tipo, numa sexta-feira? Né? Na segunda, aí tem que ver.
Então tem que ver, até o final do mês, outro dia da semana, que não seja terça-feira para fazer essa viagem para Mirangaba. Pode fazer uma enquete também, né? Lá no grupo, Bora fazer lá no grupo. Porque, inclusive, gente, já tá pago o transporte, viu? Ele já tá com 2 viagens já pagas, e aí uma é da semana que vem e essa última de Mirangaba. Então, assim, a gente vai ter que abrir uma exceção. Não vai poder ser numa terça, paciência, vai ter que ser num dia que todo mundo puder, que a maioria puder. Não, a gente não pode sair daqui sexta, mulher. Porque é arrumação, é coisa, entendeu? É por isso que tem que ser até o final de janeiro, inclusive. Eu acho que não pode nem pegar fevereiro, porque senão, né? Toda... Para COPS. Para Cooperativa de Licuri. Já. Só falta a Andréa avisar o... Não, deixa pra você ir na de Mirangaba. Aí você tem que levar coisa de água daquele de leite pra botar, né? Ó, eu não vou botar o negócio dos utensílios agora não, porque eu mandei pra vocês, todo mundo vai olhar lá. Mas depois a gente vai fazer, no dia 28, a gente assiste tudo pra aprender como é que faz. Eu vou botar aqui a aula do pastel, rapidinho, viu? Só pra gente ver. Pra começar lá. Peraí. Eita. Misericórdia. Extremamente especial. É um novo projeto, vocês já sabem. Antes o nosso foco eram os doces, hoje já não é mais. Hoje nós também estamos aumentando e muito o nosso repertório de receitas saudáveis. Porque eu quero que mais e mais pessoas consumam a sua massa de banana verde. E para isso eu quero ter uma quantidade cada vez maior de receitas. Sejam elas doces, sejam elas saudáveis. E hoje é uma receita que tem dado muito certo. Eu estou muito satisfeita com ela. E eu tenho certeza que vocês vão gostar demais. Receita fácil de fazer, prática, pode ser congelada, só coisa boa, só benefício. Não tem nenhum inconveniente. Não tem nada assim que eu possa falar, gente, olha aqui, isso não é tão legal. Não tem, tá? Então nós vamos fazer o nosso pastel de forno. É assim que eu estou chamando, você pode dar o nome que você quiser, mas é o nosso pastel de forno, que pode ser recheado de qualquer maneira, de qualquer forma que você quiser e imaginar, tá bom? A massa, gente, não poderia ser mais simples. Batata doce cozida, vamos lá? Já colocamos na massa. Um ovo. A quantidade vai estar toda aqui embaixo, não se preocupem. Vou colocar manteiga, vocês sabem que eu trabalho com a manteiga de palma, tá? A ideia é que vocês trabalhem com uma manteiga sem lactose, então manteiga de coco ou manteiga ghee, tá? Coloquei manteiga, vou colocar farinha de arroz, farinha de aveia. Ingredientes super acessíveis e baratos, certo? Aí, gente, vou colocar também azeite. E um pouquinho de fermento químico, tá? E também sal. E agora, ó, vou lavar bem muito pra gente misturar. Com muito amor, tá? Vocês misturem. Mistura com vontade. Mão bem limpinha, unha curta. E é só correr pro abraço. Aqui a gente está passando energia pro nosso alimento, não se esqueçam disso, tá? Então, se não estiver bem, nem vem pra cozinha. Mas quando tem uma massa assim pra gente trabalhar, amassar, com muito amor e carinho. E aí, dependendo de como ficar a massa de vocês, porque às vezes tem essa variação mesmo, um local mais úmido, outro menos úmido, dá a diferença. Se você achar que a sua massa está muito molinha, você pode colocar ela na geladeira ou no congelador rapidamente, só para dar uma firmada e ficar mais fácil de você trabalhar, tá bom? Eu já vou trabalhar com ela direitinho e tá aqui. E aí, gente, como é que eu tenho feito, tá? Estou com uma forminha aqui de pizza, bem pequenininha, 7 centímetros de diâmetro. Vou deixar anotado aqui para vocês.
E aí, o que eu faço? Vocês podem, tá? Tem algumas opções. Vocês poderiam limpar a bancada de vocês, jogar farinha de arroz para trabalhar com a massa direto na bancada. Mas tem uma outra forma, para quem também tem aquelas maquininhas manuais de fazer pastel, aqui é uma mão na roda, mas eu vou ensinar para vocês o jeito raiz de a gente fazer. É pegando o plástico filme, coloque aqui, tá? E aí, agora sim, eu vou pesar a quantidade de massa. E aí, olha só, coloco minha massa aqui, tá? E vou abrindo a minha massa. Se a massa começar a grudar na sua mão, basta umedecer a mão numa água filtrada. Não precisa passar mais gordura na mão, tá? Basta passar na água. Ó, adapto bem aqui minha massinha de pastel. Tá? Estão conseguindo ver aqui? Certinho? E agora, gente, um detalhe. Tamanho da cadeia biomassa. Nesse tipo de salgado, a gente está colocando a biomassa no recheio, não na massa. Tem algumas receitas que, se a gente tentar colocar biomassa, a gente vai descaracterizar aquela receita. Então, eu iria ter que alterar muito a estrutura, a massa do que a gente entende como uma massa de pastel de forno. Eu iria ter que trabalhar com uma quantidade muito pequena e muito reduzida de biomassa, e ainda assim eu iria comprometer o resultado final dessa massa. Então, o que eu faço? Eu prefiro trabalhar essa biomassa no recheio, um recheio bem cremoso. E a gente está trabalhando aqui, ó, com um recheio de frango desfiado, tá? A gente desfia o frango numa panela de pressão e depois, como se fosse um estrogonofe, a gente faz um sopadinho com esse frango. A gente leva para outra panela, faz um refogado e acrescenta a biomassa. Então, vocês podem, tanto, colocar o frango misturar com a bionese, que já tem receita aqui. Vocês podem pegar esse frango desfiado e misturar com o patê de tomate seco, que é uma receita que também já tem aqui na nossa plataforma de aulas. A ideia é realmente trazer a biomassa para esse nosso preparo através do recheio, tá bom? Pode fazer um creme de brócolis, um creme de palmito, o que você quiser. Inclusive, pode fazer um creme de queijo, tá? E aí, ó, vou colocar aqui meu frango, meu recheio, de um lado, tá? Aqui, ó, entre o meio e uma ponta. E aí, gente, olha só, eu venho, tá? Com o meu plástico filme, olha só. Venho com o meu plástico filme e fecho o meu pastelzinho. Se você tiver uma forma mais prática de fazer, eu sei que muitos de vocês já trabalham com salgado, ou já tem prática com salgado, não tem problema, tá? Essa é a forma que eu tenho feito por aqui, por enquanto. É um produto super novinho. Ó, tá aqui meu pastel, certo? Só que o que eu vou fazer agora? Eu vou com o mesmo filmito abrir mais essa massa, ó. Eu vou afinar ela, tá? Então eu venho com a mão assim, ó, amassando mesmo, tá? Meu pastel vai ficar maiorzinho e mais fino. Pronto. E essa espessura você vai fazer de acordo com o seu gosto. Ah, eu gosto dele mais grossinho. Beleza, você não precisa trabalhar o pastel. Tirou aqui da família, pode levar para assar. Ou sabe, eu gosto dele mais fininho, tá? Você vai trabalhar de acordo com a sua vontade. E aí, ó, eu vou pegar, eu tenho uma forma untada aqui com desmoldante, meu forno já tá pré-aquecido. Eu vou pegar o meu pastelzinho e agora colocar ele aqui, ó, na forma. Tá? E eu vou dar um acabamento aqui na bordinha com garfo. Vai ficar bem bonitinho. E aí, gente, vocês podem fazer do tamanho que vocês quiserem. Ah, eu vou receber visita lá em casa, eu quero fazer os pastéis menores. Tipo um coquetel. Pode fazer o tamanho que você quiser, tá bom? As descrições que eu vou deixar aqui embaixo do vídeo é a medida que eu uso para fazer um pastel desse, que é o que eu comercializo aqui em Manaus. Olha só que lindo, tá? E aí agora eu vou pegar uma gema de ovo pra gente pincelar aqui e dar aquele douradinho todo especial, que faz toda a diferença no nosso salgado. E já volto pra mostrar pra vocês. E aí, gente, aqui eu trouxe a minha gema de ovo e tem alguns truques, entre aspas, para que a gente
vamos supor, de lua, de certa forma, essa gema, porque tem pessoas que são mais sensíveis ao ovo, podem sentir um pouquinho mais do cheiro e tal, e a gente não quer que isso aconteça. Então a gente pode colocar uma gotinha de limão aqui nessa gema, a gente pode colocar um pouquinho de vinagre de maçã e a gente pode também colocar um pouquinho de água. Eu vou colocar um pouquinho de água aqui para vocês, tá? Só um pouquinho mesmo. Ó, tá? Só para ficar menos espessa, menos grosseira, menos viscosa. E aí, olha só, a gente pincela o nosso salgado. E aqui, quem quiser pode colocar um pouquinho de orégano, pode incrementar com mais ervinhas, tá? Pode colocar um manjericãozinho, enfim, o que vocês quiserem. Eu vou deixar ele simples assim, para que vocês possam ver o resultado real, sem nenhum tipo de detalhe. A partir daqui vocês escreverem do jeito que quiserem, certo? Vou levar para assar e assim que tiver pronto eu volto para mostrar o resultado final para vocês. Gente do céu! Eu tô simplesmente sem palavras. Olha que coisa mais maravilhosa. Olha a espessura. Olha isso. Diz se não tá a cara do pastel que a gente vê em padaria, feito com trigo, polivicinado, com tudo isso que a gente não come. Perfeito. Lembrando que essa espessura é você que vai graduar. Você vai ter mais fininho, tá? E ó, assim não pode nada. Mais gordinho. Mas é sensacional. Essa massa faz empada também. Eu vou testar ela lá em casa. É a mesma massa. Vamos lá. Este é o nosso desafio. O da coxinha não temos porque ela não trabalha com coxinha. Então, é nós mesmo. Só que acho que é bom a gente começar pela coxinha porque tem que cortar o aipim, cozinhar o aipim ainda para fazer a massa. A batata já está pronta. Deixa eu pegar aqui a receita. Vamos para a cozinha. Se quiser levar só um celular, sem... Só, né? Tá. Mas se... não sei gravar, pelo menos a receita do pastel, pelo menos na hora de fazer. Já passei uma das duas que... A da coxinha. A gente grava a da coxinha. Pronto. Então vamos lá para a cozinha hoje, viu?